Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós queremos falar sobre os deuses que eram adorados pelos filisteus. Quando você estuda a Bíblia, você vê que em algumas situações a própria nação de Israel, diante de cair nos erros da idolatria, acabou adorando alguns dos deuses dos filisteus, e Deus castigou a nação de Israel por isso. Mas hoje nós vamos ver um dos deuses que era adorado pelos filisteus. Importante porque quando lá na frente nós vamos ver algumas batalhas e vamos ver o que esses deuses faziam, o que eram esses deuses para os filisteus. Então nós vamos entender um pouquinho lá na frente, quando chegarmos na importância desses deuses, o que eles faziam. Então nós vamos ver um primeiro hoje chamado Dagon. Você vai ver isso muitas vezes na Bíblia. Eu coloquei os versos direto no slide para facilitar, tá bom? Então eu coloquei o slide, veja só. Vejamos os deuses adorados pelos filisteus. O primeiro que vamos mencionar é Dagon. Está em Juízes 16, do 21 ao 30. E aí eu coloquei os versos aí, ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza. Quando falar da batalha dos filisteus com Sansão, você vai ver, fizeram descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Então, os príncipes dos filisteus, olha, os príncipes dos filisteus, se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a quem? Ao seu deus Dagon. Os príncipes se reuniram para oferecer um sacrifício ao seu deus Dagon. Quando eles iam para as batalhas, eles levavam os deuses Dagon, porque eles entendiam que ele traria a vitória. Como Israel levava a arca, presença de Deus, e com a presença de Deus Israel vencia tudo. Vamos mostrar nessa sequência sobre os filisteus, quando Israel perdeu batalha para os filisteus. Triste, mas perdeu. E aí tem os motivos bíblicos porque isso aconteceu. Então eles se reuniram para oferecer um sacrifício ao deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão no cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo Sansão brincar, zombando do servo de Deus. Claro, ele teve sua parcela de culpa, mas ali estavam zombando do servo de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Tinham arrancado os olhos de Sansão. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu
com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram, o que matara em sua vida. Veja quem era o Deus dos filisteus, Dagon. Então, tinham isso como referência, era um Deus para eles. Agora veja ainda 1 Samuel capítulo 5, do 1 ao 5, mais informações sobre Dagon. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon. Isso nós vamos ver depois lá adiante, eu vou fazer um slide da arca versus Dagon. E a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada do dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada do dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sob o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Por isso nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagon, pisam no limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Os filisteus, eles construíram o templo em duas cidades para Dagon, em Gaza e Asdod. Agora, olha que interessante, justamente na faixa de Gaza tinha um templo de adoração a Dagon. Havia sacrifícios, algumas práticas provavelmente que eles pegaram dos cananeus, mas havia sacrifício de crianças e etc. Deus não se agradava disso. E quem era esse povo? Justamente você vê a herança, os palestinos que estão lá. Que lugar era esse? Faixa de Gaza. Que cidades eram essas? As 5 grandes cidades dos filisteus que estavam localizadas exatamente no lugar de conflito lá, na faixa de Gaza atual. Veja como o quebra-cabeça vai se encaixando. Veja como o quebra-cabeça vai tomando visão e vai dando uma luz mais clara daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos, como diz a Bíblia, amar Israel. Não estamos falando aqui odiar ninguém, odiar terrorista, odiar palestino, não. Porque Deus faz a justiça devida, mas a Bíblia é muito clara. Ninguém pode odiar Israel. Ninguém pode ir contra Israel, porque é Deus que protege, Deus é o guarda da nação de Israel. Louvado seja Deus por isso. O nosso Deus não é Dagon, nosso Deus é o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, esse dia. Obrigado pela Tua preciosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Ó Deus, de acordo com a Tua vontade, o Teu agir, leva estas mensagens até os confins da terra, que assim muitas almas possam compreender melhor sobre Israel, sobre a geografia, sobre, ó Deus, o que acontece com qualquer um que vai contra a nação dos judeus. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.